Olá, meu nome é Luciana Polini, eu sou nutricionista esportiva, cofundadora da House Whey e este é o quadro de nutrição e suplementação. E hoje eu queria trazer um tema que eu acredito muito importante, que é com relação à suplementação e à necessidade real. Quem realmente precisa suplementar? E eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês com relação à atualidade, ao estado da alimentação e da nutrição atual. Porque a alimentação que nós temos hoje, no nosso dia a dia, é muito mais pobre do que a alimentação que nossos avós tinham. Isso porque hoje a qualidade do solo, por mais natural realmente que seja a sua alimentação, mesmo você que tem a consciência, né, de consumir alimentos de verdade, infelizmente estes alimentos eles são muito mais pobres do que antigamente, né? Então hoje nós estamos bombardeados por pesticidas, por transgênicos e os dados que nós temos com relação à qualidade da alimentação atual do brasileiro é que mais de 50% da sua alimentação vem de alimentos ultraprocessados. E isso é extremamente preocupante porque nós estamos vivendo na era da fartura calórica e na pobreza total nutricional. E é nesse sentido que eu gostaria de conversar com vocês com relação à suplementação. Hoje, cada vez mais as pessoas sentem falta de energia, dormem mal, estresse do dia a dia. Então, são vários fatores que ainda, associados à qualidade da alimentação, geram uma necessidade tremenda. A suplementação ela vem, nesse sentido, suprir, trazer nutrientes de verdade para que você consiga ter uma qualidade de vida, para que você tenha disposição, energia, para que o seu metabolismo funcione de forma adequada. Mas nesse sentido, nesse ponto, é muito importante nós termos a consciência de que tipo de suplemento consumir, porque hoje nós temos no mercado uma infinidade de empresas de suplementos, mas hoje no mercado nós vemos suplementos também extremamente artificiais, aditivados de substâncias químicas, corantes, conservantes, espessantes, e todas essas substâncias elas vão fazer muito mais mal do que bem. Ter a consciência da necessidade da suplementação é muito importante, mas além disso, ter a consciência de que tipo de suplemento que você está consumindo. Então, a House Whey ela tem um propósito muito claro com relação a isso. Nós não usamos aditivos químicos, nós não usamos corantes, nós não usamos aromas nos nossos suplementos, nas nossas proteínas, em toda a nossa linha de intra, pós-treino. E por que a House Whey ela tem essa preocupação tão grande em não adicionar, em não usar esse tipo, todas essas substâncias químicas artificiais? Porque elas são extremamente prejudiciais à saúde. E na nutrição nós temos uma máxima, nós temos uma frase que nós sempre repetimos que é: a saúde começa pelo intestino. E todas essas substâncias, corantes, conservantes, aromas, adoçantes artificiais, espessantes, gomas, todas essas substâncias elas têm um potencial inflamatório, alergênico, terrível, muito, muito prejudicial para a saúde, principalmente para todo esse sistema digestório. Falando com relação à performance, falando com relação à prática de esportes, ter também, porque muitas vezes a gente pensa, o que o intestino tem a ver com performance, com esporte? Tudo a ver. Porque se nós não temos um sistema que absorve e que consegue converter e transformar tudo que a gente consome em energia, em nutriente para fazer o nosso corpo se mover, a fazer o nosso corpo ser mais rápido, ser mais eficiente, a gente não vai conseguir melhorar nosso desempenho. Então, ter essa preocupação com relação ao tipo de suplemento que você está consumindo é fundamental. E a House Whey, ela tem esse propósito muito claro. Não adicionamos nenhum tipo de substância artificial
nos nossos produtos. Então, analisando esse cenário, olha como a situação é bastante complicada, né? Porque de um lado a gente tem já uma alimentação muito mais pobre em nutrientes, naturalmente, e do outro lado, todo esse aumento, né, de substâncias químicas que vão trazer, né, um prejuízo enorme para todo o sistema digestivo, tanto de absorção quanto de aproveitamento de toda a alimentação que é consumida. E se você é um esportista, um atleta amador, ou até um atleta profissional mesmo, ter a consciência de que ter um sistema digestivo, intestino íntegro, saudável, é de suma importância, e dentro disso analisar, entender exatamente o suplemento que você está consumindo, porque dentro da nutrição esportiva é gritante, né? O que a gente vê no mercado de um modo geral, a quantidade de aditivos químicos em suplementos esportivos, dado que deveria ser um produto que pensasse especificamente em saúde, em entregar performance, entregar nutrientes reais e não totalmente artificiais. Não faz o menor sentido um atleta consumir uma bebida colorida artificialmente, com aromas artificiais, e ainda, quanto mais, né, é um volume que você tem de esporte, maior a sua necessidade de suplementação. Ou seja, tudo isso acaba sendo o consumo diário, né, o consumo do dia a dia, isso vai sendo cumulativo. Imagina o estrago que não faz no seu sistema digestivo. A gente tem o dado, né, principalmente em endurance, um dos maiores fatores de quebra de um atleta, de tirar o atleta de uma prova, são problemas digestivos. São problemas gastrointestinais. Por quê? Porque o intestino, o estômago, né, todo o sistema, ele não dá conta, tá? Ele está tão sobrecarregado, tão inflamado, com falta de saúde, que ele não dá conta, né, de absorver e de conseguir fazer o seu corpo se mover com energia através do suplemento que você está consumindo, de tão artificial que é. Então, ter essa consciência do que você está consumindo e principalmente esse consumo, né, que é cumulativo, é fundamental para o seu desempenho. Isso é uma coisa que é importante deixar assim, muito claro essa noção. E é nesse sentido que a Houseway, né, tem esse objetivo até de educar mesmo, né, de informar, né, porque muitas vezes o atleta ele não tem essa consciência, né? E existe uma questão muito séria com relação ao marketing. E muitas vezes o marketing, né, de muitos desses suplementos e muitos desses produtos mesmos relacionados à saúde, performance, é tão forte, é tão impactante, mas muitas vezes mentiroso, né? Porque eles nada mais estão vendendo do que substâncias e aditivos químicos e prometendo milagre, o que não existe. Então, tem que estar realmente muito, muito atento a tudo que você consome e valorizar o que você coloca para dentro do teu corpo. Teu corpo não é uma máquina, teu corpo é um organismo vivo, né, que precisa de substâncias verdadeiras, não químicas, não artificiais. Então, seja consciente, leia rótulos. Fundamental. O termo clean label significa rótulo limpo, ou seja, quanto menos ingredientes tem o produto, melhor ele é. Quando você analisa um alimento ou um produto, não vai só na tabela nutricional. Analisa a lista de ingredientes. E na lista de ingredientes, sempre o primeiro ingrediente que vem é o que está em maior quantidade no produto. A lista de ingredientes ela é decrescente. Então, muitas vezes a gente vê aí no mercado um produto que se diz que é fonte de proteína, e o primeiro ingrediente dele é um açúcar. É uma maltodestrina, né? E todos os outros tipos de açúcar que a gente tem na indústria. Então, seja crítico, escolha melhor o que você consome. Todos esses alimentos e esses suplementos impactam diretamente na sua saúde e na sua performance. E eu espero que esse vídeo seja um alerta e mais do que isso, né? Se você busca mais conhecimento, sempre um profissional da saúde, um nutricionista, né, tem esse papel também de te orientar individualmente. E eu espero que você tenha gostado desse tema e eu espero vocês no próximo vídeo.